A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma ordenança, um memorial que foi instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo na noite em que ele foi traído. Nós sabemos muito bem que ele celebra a Páscoa com os seus discípulos e naquele jantar de Páscoa ele institui a ceia. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, a Páscoa foi cumprida em mim, eu sou o Cordeiro Pascual que serei imolado amanhã, na sexta-feira da paixão, né, como é chamado culturalmente. Então na quinta-feira, um dia antes, ele está comemorando a Páscoa, instituindo a ceia, como que estivesse dizendo de que ele é o Cordeiro Pascual que seria imolado no lugar do seu povo no dia seguinte, para expiação dos seus pecados. Ele dá ordem para que esse memorial fosse feito até os confins da terra, né, ou até o fim dos tempos, como sendo um memorial da sua obra em favor do seu povo. A ceia, irmãos, ela é constituída por dois elementos externos, né, físicos, que é o pão, que simboliza ou representa o corpo de Cristo, e que é o vinho, que representa ou simboliza o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Quando nós comemos do pão, nós estamos proclamando publicamente que estamos em plena comunhão com a igreja. O corpo de Cristo é a igreja, né? Quando nós comemos do pão, nós estamos anunciando publicamente que estamos em plena comunhão com o povo de Deus, com a igreja. Quando nós bebemos do vinho, nós anunciamos publicamente que estamos em plena comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja, uma coisa não é sem a outra. Eu não posso estar em comunhão com Deus e não estar em comunhão com o povo de Deus. Ao contrário também. Eu não posso dizer que estou em comunhão com o povo de Deus se eu não estou em comunhão com o próprio Deus. Então veja que as duas coisas são complementares. Uma coisa não está fora, não está sem a outra. O que é que significa a ceia? Ou para o que ela aponta? O que é que ela nos ensina? Pelo menos 4 coisas básicas, né, que a gente já estudou e aprendeu. Ela aponta para o passado, a morte de Cristo. Ela anuncia a morte de Cristo. A nossa união com Ele na sua morte e ressurreição. Na sua obra expiatória, nós estávamos morrendo com Ele naquela cruz. Ele como sendo nosso cabeça federal, nosso representante. Nele estávamos sendo crucificados naquela cruz junto com Ele. Recebendo a justa punição por todos os nossos pecados em Cristo e nós nele pela fé. Pelo povo dele, pelas ovelhas de Cristo. Então aponta para o passado a nossa união com Ele pela morte dele. Aponta para o presente, a nossa comunhão presente que temos com o corpo de Cristo, a igreja. E aponta para o futuro. O retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo para nos buscar e estar com Ele para todo sempre. É o que ele diz no versículo 26, não é? Porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor, passado, cruz, obra, sacrifício, onde estamos unidos com Ele, até que Ele venha, isto é, até que Ele retorne novamente para estarmos com Ele para todo sempre. Então veja que abrange todos os 3 tempos, passado, presente e futuro. Passado, nossa união com Ele, presente, nossa comunhão com Ele através do sangue e do corpo, a nossa comunhão com a igreja, e futuro, a esperança do retorno glorioso e a entrada nas cidades celestiais para viver para todos sempre. Ok? Hoje temos alguns visitantes, nós não restringimos ceia para visitantes, pessoas de outras igrejas, apenas aconselhamos que você esteja em paz com a sua própria consciência, que você esteja em paz com a sua própria comunidade, na sua igreja local, que você esteja em plena comunhão com Deus, e aí você pode participar tranquilamente, você com sua consciência diante de Deus. Então você pode participar tranquilamente. Pessoas que não são cristãos, né, pessoas que não estão debaixo de uma profissão de fé e também do batismo, não podem tomar a ceia do Senhor. Ok? Então, como diz aqui o texto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E ele vai dizer, esta é a razão, porque há no meio de vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que morreram.
Dormem é um eufemismo para se referir às pessoas que morreram porque estavam participando da ceia do Senhor de modo indigno. E nós já estudamos aqui também o que significa participar da ceia do Senhor de modo indigno. Do versículo 17 até o versículo 22 está a resposta. Uma igreja desunida. Uma igreja que fazia acepção de pessoas. Uma igreja que estava cheia de inimizades, de contendas e de ódio de um para com os outros. Estava tomando da ceia do Senhor indignamente. E essa era a razão, como Paulo vai dizer, que há no meio de vocês muitos fracos, muitos doentes e muitos que já morreram, que estavam tomando juízo para si. Então examine-se a si mesmo, então coma e beba do cálice. Amém. Convido aqui o irmão Sandro, junto com o irmão Wellington. O texto nos ensina a dar graças pelo pão. Vamos dar graça. Senhor, damos graça por esse elemento que está em nossas mãos, um pedaço de pão feito pelo homem, mas que nesse momento está sendo separado, Senhor, do uso comum para o uso sagrado, para participarmos, Senhor, deste memorial, desta ordenança que Tu mesmo instituíste na Tua palavra, para que nós, Tua igreja, Teu povo, fizéssemos até o fim do tempo, Senhor. Anunciando, Pai, a Tua morte do Teu Filho Jesus Cristo, através do qual somos reconciliados contigo, fomos justificados, somos salvos e perdoados. Até, Senhor Deus, que Ele venha, Senhor, para nos buscar, para estarmos para sempre contigo. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso anelo, Senhor, sincero e verdadeiro, para estar com o nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Por isso, Senhor Deus, nós te damos graça. E como também, Senhor Deus, nesse momento estamos anunciando publicamente, Senhor, que estamos em comunhão uns com os outros, ó Pai. Ó Deus, que estamos em plena harmonia uns com os outros, pois esse elemento, o pão, representa exatamente isso, o corpo de Cristo que foi partido por nós. Ó Deus, o corpo de Cristo que é a Tua igreja, que é o Teu povo, onde estamos unidos, Senhor Deus, em um único corpo, ligado pelas juntas e ligaduras, como diz a Tua palavra, sendo nós um só em Cristo. Por isso, Senhor Deus, nós te agradecemos, porque de um modo tão grandioso, poderoso e misterioso, Senhor Deus, Tu une em um único lugar, em um único corpo, com o mesmo propósito, pessoas, Senhor Deus, de mais diversos costumes, dos mais diversos países, da mais diversa criação, segmento, e torna um em Cristo, Senhor. Que coisa maravilhosa. Louvamos a Ti, Senhor. Ó Deus, e em memória, Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos tirar isso da nossa mente, não podemos, Senhor Deus, deixar de vislumbrar, Senhor Deus, em nossa consciência, nossa alma, o sacrifício de Cristo feito em nosso lugar, Senhor. Sacrifício esse que exatamente nos tornou um nele, nos uniu, Senhor Deus, nele. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu povo, pela Tua igreja, pelo privilégio de fazer parte dela, pelo privilégio, Senhor Deus, de ser feito um membro do Teu corpo, pelo privilégio, Senhor Deus, de fazermos parte da Tua família da fé, Senhor. Os nossos irmãos esses que foram salvos, Senhor Deus, pela mesma graça, pela mesma misericórdia, pela mesma bondade e amor Teu, Senhor. Ó Deus, pecadores indignos que foram unidos, Senhor Deus, debaixo da mesma fé, do mesmo Deus, do mesmo sacrifício, do mesmo Cristo. São membros do mesmo corpo. Muito obrigado, Senhor, por tamanho privilégio. Te damos graça, Te louvamos, Te agradecemos pelo pão, Senhor. Oramos a Ti em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Comamos todos o pão. Vamos dar graça pelo vinho. Senhor, eis aqui um vinho, Senhor, um cálice em nossa mão, com vinho, que é um símbolo, que é uma representação do sangue de Cristo. Sangue esse, Senhor Deus, que foi vertido na cruz do Calvário e nele estabelecida a nova aliança. A aliança da graça, em virtude da qual nós somos salvos, Senhor. É por isso que o nome da aliança é a aliança da graça, porque não é nada que nós façamos ou deixamos de fazer,
mas é uma aliança, Senhor Deus, que tu fizeste com o teu Filho Jesus Cristo, em que ele cumpriu, Senhor Deus, completamente o acordo, e em virtude disto, fomos abençoados, Senhor. Os efeitos, Senhor Deus, da obra perfeita de Jesus Cristo, feita em nosso lugar e em nosso favor, nos alcança até o dia de hoje, Senhor, de modo que nós, pecadores, podemos ser salvos, podemos ser reconciliados, podemos ser justificados de todos os nossos pecados, podemos ser feitos teus filhos. Oh, Deus bendito, louvamos a Ti por este amor, Senhor. Nisto conhecemos esse amor, Pai, o Teu amor, Senhor, como diz a Tua palavra, que Cristo deu a vida por nós. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo sangue de Cristo, pelo seu sacrifício feito naquela cruz, sacrifício esse que expiou todos os nossos pecados, que nos lavou de toda a nossa iniquidade, que nos fez mais alvo do que a neve, que nos tornou puros, Senhor, e consequentemente aceitável a Ti, reconciliados contigo, justificados, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo cálice, por isso te damos graça, por isso nós te louvamos. Em nome de teu Filho amado e bendito Jesus Cristo nós oramos. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Bebamos todos.